Oi, eu sou a Andressa E eu sou a Rafa. e nós somos do canal Louco Odisseia. E agora a gente vai pro segundo episódio do livro O Conto da Aia, do nosso podcast, o Bookseia, nesse novo formato aí que não sei se vocês. Não sei se até lá vocês já vão ter gostado ou não, mas Mas estamos aqui. esperamos que sim. Bora lá. Começamos então um capítulo com uma autodescrição, né, da personagem Aofrid. É interessante que até agora a gente não tinha uma imagem exata dela. Ela Exatamente, estava na base do achismo. Exato. Ela conta que tem 33 anos, cabelos castanhos e 1,70 m de altura. A tia Lídia comenta com ela, né, uma das Martas, fala que os homens são movidos pelo sexo e é preciso saber manipulá-los. É legal ver esse pensamento porque ela mesma começa, né, a Offred começa a se questionar, né, sobre a relação que ela mantém agora com o comandante. Ela precisa levar isso a sério, né? Afinal essa relação pode render alguns frutos para ela. Sim. Os encontros com o comandante continuaram e na segunda noite ele mostrou uma coisa para ela que deixou ela perplexa. Ele mostrou para ela uma revista de moda, uma Vogue, por sinal. E ela não entende como ele pode ter aquilo, porque houveram buscas de casa em casa para eles recolherem tudo e queimar tudo isso, tudo que era revista, tudo que era livro. Mas ela também fica bem curiosa sobre o motivo dele não mostrar isso para outra pessoa e escolher ela para mostrar esse tipo de coisa. E aí ela acaba se perguntando, tipo, será que aquilo era um teste? Será que ele estava testando ela? Mas logo fica claro que, tipo, na verdade, não era nada disso. Ele só tinha uma esposa que não ia entender esse lado dele. Incluindo o lado de querer jogar um joguinho bobo, sabe? Entre aspas. E era para isso que a Alfred estava ali. E na terceira noite, ela resolve pedir um creme para as mãos para ele. De certa forma, ela se sentiu confortável para pedir isso pro comandante, porque eles já estavam mantendo um relacionamento, né, mais aberto, uma coisa mais good vibes. Mas isso, tipo, claro, era uma violação, né? Claro que era uma violação. Então, ela precisava ter cuidado. E aí ela fala: para ele, tenho que me lembrar, sou apenas um capricho. Nossa, as frases desse livro são muito pesadas, meu Deus! Offred então cita em algum momento sobre o prazer que ela sentia agora, né? Afinal, ela tinha uma relação com o comandante que estava indo bem. Mesmo que secretamente ela sentia um pouco de poder, né? Sentia um pouco de poder sobre a esposa, Serena Joy. Bom, ela era uma amante, né, na realidade, a Offred, mas mesmo assim ela sentia um pouco assim de prazer, né? De estar nessa situação, né? Mais confortável. Não, ela tava se sentindo, tipo, no poder porque ela tava dando coisas pra ele que a esposa não dava, né? Então, tipo. Então, tipo. Mas imagina você nessa situação, sem ter absolutamente nada, uma amizade, mesmo que sendo falsa ou interesseira, significa algo já na vida da pessoa. Além disso, mesmo que pra gente não pareça, a Offglen e ela também estavam um pouco mais próximas, né? Em um momento até a gente tem uma descrição que ela faz da Offglen. Ela descreve que ela tem o rosto meio oval, rosado, gorducho e com olhos arredondados. Isso serve mais pra comprovar aquela coisa de que, tipo, o relacionamento dela, o ciclo de relacionamento o ciclo de relacionamento dela aumentou, né? E aí, a Alfred tem um remember e a gente descobre mais ou menos, mas assim, ó, bem mais ou menos mesmo, como começou essa loucurada toda. Porque nada fica claro. O livro é cheio de lacunas
a serem preenchidas. Mas ela fala que num dia normal, ela foi tentar passar o cartão de crédito e deu recusado, mesmo ela tendo certeza que não podia dar recusado. E aí, depois disso, ela volta pro trabalho e todas as mulheres, grifando mulheres, né, que trabalhavam com ela, acabaram sendo demitidas. E ela não entende, tipo, é óbvio que ela não vai entender assim do nada. Mas depois, conversando com o marido dela, ela vem a descobrir que as mulheres não podem mais possuir bens, fazendo assim, né, com que as mulheres perdessem qualquer tipo de direito dentro da sociedade. Durante o livro, a gente não tem uma indicação clara de que a resistência atua, por meio de lembranças da Offred, que a gente vai descobrindo que anteriormente houve movimentos organizados pela resistência e que grande parte das participações nesses movimentos eram de mulheres. Bom, já se casa com tudo, né? Claro que ia ser, né? Era de se esperar, né? Já que elas perderam todos os direitos, né? Então, a Offred, enfim, descobre o que aconteceu com a outra aia antes dela. Ela se matou, enforcada com lençóis. Quem conta isso pra ela é o comandante, né? Que nessa altura do campeonato, eles já estão, tipo, super confortáveis na presença um do outro. É muito... Não super... Pode falar. Ai, desculpa, Rafa, pode continuar. Não, vamos debater, vai, pode falar. Não, é que é muito estranho porque a gente tá lendo e também tá pensando isso, claro, que ela já tá bem mais íntima com ele, né? Parece uma super amizade. A gente vai construindo isso mentalmente, que as coisas estão melhores. Só que na realidade, não tem melhorar. A situação, tipo, é extremamente ruim, sabe? E a gente meio que vai se convencendo que pode ter uma esperança. Mas na realidade, a gente não tem sinal nenhum de esperança se tu vai pensar fora ali da casinha, sabe? Né? Isso é muito ruim pro leitor, porque tu tá... Muito ruim, não. Tipo, claro, tem dois lados. É pra pensar isso mesmo. Mas tu vai criando aquela esperança de que pode realmente acontecer algo pra Offred de bem, sabe? Ou até mesmo, sei lá, que pode aparecer uma resistência, coisas assim, não dando muito spoiler, salvar né? A pátria, né? Exato, não dando muito spoiler, né? Já do final do livro, coisas assim. Mas, cara, é muito ruim, sabe? Pensar nisso como uma amizade boa. Sei lá, Exatamente. Tipo, como se ela estivesse tomando o lugar mesmo da Serena Joy. É muito ruim pensar isso. É ruim porque a gente sabe ali, que nem aquela citação que eu fiz, né, no outro episódio, sobre ela saber que ela é, tipo, só um peão ali pra ele, né? Então, é tenso, é bem triste. Tipo, ela vai reforçando essas coisas, tipo, eu sou só uma amante, eu sou só um peão, sou só, tipo, uma pessoa qualquer. Tipo, ela mesmo reforça esse tipo de pensamento, E né? mesmo assim, tipo, lendo na escrita, tipo, a autora faz com que a gente pense que isso é uma coisa boa. É complicado. Complicado. Agora tem mais uma coisa que eu queria citar sobre as orações que elas faziam. Um pedaço da oração é a seguinte: ó Deus, Rei do Universo, obrigada por não ter me criado homem. Ó Deus, oblitera-me, torna-me fecunda, mortifica minha carne para que eu possa ser multiplicada, permita-me ser preenchida. E seguinte, isso me faz pensar na proporção que tudo isso tomou. A lavagem cerebral, ela é inevitável. Pode sim existir uma resistência, mas eu fico abismada com isso, pelo fato de poucas pessoas se questionarem, pelo fato de que sim, as coisas estão erradas e mesmo assim as pessoas estão, tipo, tão absortas naqueles pensamentos, naquela pregação, que elas não conseguem nem ver a realidade da situação, a crueldade da situação que elas estão vivendo. Só por curiosidade,
mas, né, se tu lê o livro, né, vai saber, é que além dessa oração que a Rafa citou agora, também tem orações para vários tipos de situações, né? Não é só para essa questão de procriação e tal. Tem orações para diversos momentos na vida, né? E datas, né? Digamos assim. Sim, tudo é baseado na Bíblia, né? Como tu já tinha falado no outro episódio, Sim. Então, para deixar a situação ainda mais estranha do que estava, né, nos últimos dias, a Serena Joy sugeriu para Offred que ela se deitasse com outro homem. Nós sabemos que isso é ilegal e elas também sabem, né? Afinal, né, isso não é segredo. Mas mesmo assim, né, é super importante sair um filho, né? Ter um filho. Sim, porque, desculpa te interromper, mas só pra deixar um pouco mais claro que nessa altura do campeonato, quando elas batem esse papo, elas estão com medo de que o comandante, na verdade, não possa ter filho, né? Então, por isso que a Serena teve essa ideia maluca aí de meter outro cara na jogada. Então, a esposa acabou sugerindo que ela deitasse com o Nick, aquele chofer ali de casa. A gente fala chofer, mas não fica muito explícito, né? O que ele realmente é ali. Qual o papel dele ali. Ela subornou a Offred, né, dizendo que ia conseguir uma fotografia da filha dela. E, bom, ela aceitou, né? Eu só fico imaginando que, tipo, ok, que a Serena Joy imaginou ali pra essa situação e tal, esse plano. Na realidade, deve ser uma coisa que muitas devem fazer, né? Com certeza. Não é só ali a Serena Joy, meu Deus, a Serena Joy ficou louca da cabeça. Não, mas, tipo, isso deve rolar muito, gente. Mas com certeza. E só um adendo aqui também. Que nessa parte, a Serena oferece um cigarro pra ela. E aí ela vai na cozinha, ela consegue um único fósforo. Então essa informação também é legal de a gente ter. Que ela consegue o cigarro, mas ela resolve não fumar e guarda esse fósforo. Porque ela acha que ela precisa... Sim. Ela acha não, né? Ela pensa... sabe, né? Tipo, ela precisa de uma arma. Então, em uma noite, a Offred é surpreendida de novo quando ela entra na sala do comandante e ele diz pra ela que eles vão sair. Ele conseguiu uma roupa pra ela e maquiagem também, pra ela poder passar despercebida pelos guardas. Porque maquiagem e as roupas também eram proibidas, né, gente? O motorista é o Nick. E ela fica se perguntando como será que ele tá se sentindo, se ele ia olhar pra ela, mas não rolou. Daí eles conseguem sair, tipo, de boa ali, sem ela ser reconhecida, e chegam num lugar chamado a Casa de Jezebel. É um tipo de boate com direito a tudo que é proibido. O comandante explica pra ela que as mulheres que estão ali na boate costumavam ser advogadas, administradoras, sociólogas. E isso serve, do meu ponto de vista, né, claro, isso serve para acentuar mais ainda a ideia de que as mulheres perderam todo e qualquer valor para a sociedade e que elas estão ali só servindo de objeto para os homens. Então, lá nesse lugar, né, a Offred encontra a sua amiga, a Moira, que estava desaparecida. Ela então conversa, né, com ela sobre o que aconteceu desde que ela acabou fugindo, né, e como que ela estava vivendo agora. A Offred conta que ela tinha imaginado um futuro diferente para a amiga, um futuro, digamos, bem mais revolucionário, que no nosso ponto de vista seria um futuro melhor, né, mas lá já não era. Né? Peraí que eu vou ler uma citaçãozinha aqui. Aqui está o que eu gostaria de contar. Gostaria de contar uma história sobre como a Moira escapou. Para sempre dessa vez. Ou se não pudesse contar isso, gostaria de dizer que ela explodiu a casa de Jezebel com 50 comandantes dentro. Gostaria que ela acabasse com alguma coisa ousada, espetacular, um ultraje, algo que fosse adequado para ela. Mas até onde sei, isso não aconteceu, porque nunca mais voltei a vê-la.
Então a Offred acaba indo para um hotel com o comandante. E lá ela tem várias lembranças e tal, de como eram os hotéis antes da guerra e tal. E lá eles têm, sim, uma relação sexual. Porém, ela não tá muito confortável com isso. E ela diz o seguinte, eu vou ler. Como se ela tivesse confortável das últimas vezes, né? Mas Mas tipo, né? Tipo, essa parte que eu vou ler é mais ou menos a mente dela falando com ela, sabe? Finja, berro para mim mesma dentro da minha cabeça. Você deve se lembrar como. Vamos acabar logo com isso, senão você ficará aqui a noite inteira. Movimente-se. Mexa essa sua carne um pouco. Respire de maneira audível. É o mínimo que você pode fazer. É bem sinistro a gente. Eu volto a reforçar essa ideia de que é muito sinistro a forma como elas se obrigam a viver assim, né? Bom, o encontro com o Nick então aconteceu, eles acabaram, né, fazendo. E um fato interessante, porque não se tem muito papo, né, entre eles também, né? Tudo gira em torno de que agora os dois, e mais ainda a Offred, né, se engravidar, ela será, tipo, super amada, né, pra sempre. E como se isso, tipo, fosse super natural, né? E tudo é tão tenso, tão hostil, porque é segredo o que aconteceu. Bom, segredo entre eles, mas é. Só que, ao mesmo tempo, a Offred vai se questionando. Será que é possível que mais alguém tenha descoberto? E bem no finalzinho do capítulo, ela também menciona que a Offglen tá meio que desistindo dela, né? Que as coisas parecem estar mais estranhas. E aí, nessa altura, ela já tá apaixonada pelo Nick. E quando ela descobre da Offglen que a gente não sabe se foi um tipo de manipulação, porque chegou nos ouvidos dela que a Offglen tinha se matado. Só que a gente não sabe se isso é verdadeiro. E quando ela descobriu sobre isso, ela só queria dar um abraço no Nick. Ela precisava de um porto seguro. Mas ela não podia, óbvio, né? Até porque ninguém podia saber dos dois, né? E na mesma noite, ela levantou a hipótese de colocar fogo em tudo. De colocar fogo na casa, com aquele único fósforo que ela tinha conseguido e que ela guardou, né, do cigarro que a Serena tinha dado para ela. E ela pondera também a ideia de cometer suicídio, mas ela acaba não botando em prática nenhuma das ideias. Bom, eu vou entrar agora numa parte, né, a parte final, que eu acho que já era esperado, né? A gente já tava, tipo, esperando esse tipo de situação. O Nick, então, acaba conduzindo ela pra entrar dentro de um carro e, tipo, tá todo mundo com os nervos à flor da pele. A Serena Joy tá putaça e o comandante tá tentando resolver a situação. Mas nada adiantou. A Offred entra, então, numa caminhonete e ali ela, como ela descreveu, né, ela embarca em uma escuridão ou na luz. Pois é, gente, deu ruim. Pois é, o que dá a entender é que, tipo, levaram a Offred, alguém descobriu alguma coisa, ou até mesmo o plano ali, né, a questão do Nick com ela. Mas é questão que, tipo, ela foi tirada de casa e a gente não sabe muito bem, né, o que vai acontecer com ela, né? Não fica muito explícito o que vai acontecer, mas, né, por causa dessa situação aí toda, a gente acredita que, tipo, alguma coisa de ruim, né? Com certeza, né? Sim. Mas apesar desse final meio confuso aí, eu gostei muito do livro. Eu volto a falar que ele não é uma leitura linear. Ele é uma leitura bem confusa. Eu pelo menos, né? Isso é minha experiência. Eu me perdi nos devaneios da Offred. É muito vai e vem e é bem fácil de se perder. Isso, minha experiência, tá? Mas é uma leitura bem intensa, pesada, extremamente desconfortável,
Mas é muito boa, porque ela faz a gente levantar hipóteses, ela faz a gente levantar teorias, ela dá vontade de argumentar com as pessoas sobre o que tu acabou de ler, sobre os absurdos que a sociedade extremista é capaz de fazer. Ver por outros olhos como a sociedade é machista, sim. E no fim das contas, a gente acaba percebendo que isso não é uma coisa muito diferente da nossa realidade, do que a gente vive hoje. E a única diferença, do meu ponto de vista, é que aqui é explícito, o assunto é estudado assim a fundo. O foco, na verdade, aqui é tocar na ferida, digamos assim. Mas enfim, eu recomendo de olhos fechados esse livro. É uma leitura muito boa. Ela não é uma leitura fácil, mas volto a dizer que se tu te identificar com a leitura, se tu se identificar com o assunto, tu vai curtir, e isso é muito bom. E o livro é muito bom. Mas talvez seria legal tu ler umas 2 vezes pra entender bem direitinho o que tá rolando ali naquele meio. Pois é, eu já discordo de ti em uma questão. Eu achei que esses devaneios da Ovid foi de boas. É claro que no primeiro pensamento tu fica tipo, oh my god, o que é isso? Onde eu tava? O que aconteceu? Mas é uma coisa natural, dá até um certo vigor para a história, porque uma das questões que a gente quer saber é quem era essa mulher, o que ela fazia, tinha filhos, tinha marido? A gente vai entrando na intimidade dela aos poucos. O livro tem quase nada de diálogo, então isso torna ele um pouco reflexivo demais, já que a gente descobre as coisas por meio de pensamentos, né? Porque se ela falasse metade das coisas que pensa, já tinha ido, sei lá, para as colônias, né? Sido morta. É difícil para mim dizer que não gostei do livro, porque ele fala sobre essa loucura, esse totalitarismo escrachado, que mesmo, né, estando distante, né, quando a gente tá lendo, em alguns aspectos parece que tá muito perto da gente. É um bom livro e sim, eu acho que todos deveriam ter a oportunidade de lê-lo. Eu também acho, porque assim como no 1984, aqui a gente consegue ver essa... Vou usar a mesma expressão que eu usei antes. A gente consegue ver essa realidade distorcida, essa realidade alternativa. Então, é tenso, assim, é tenso, é complicado, mas no fim das contas te faz refletir, te faz pensar no, putz, o que tá acontecendo, sabe? Talvez a gente esteja a um passo disso acontecer de verdade e a gente não sabe. Então, é que nem eu falei, esses livros, assim, eles pegam um fato, né? Uma coisa pequena, e esses escritores que são magníficos conseguem criar um livro inteiro baseado nisso, né? E eu acho isso brilhante demais mesmo. Eu fico... Por mais que eu ache que a leitura seja confusa, eu acho incrível a gente poder ver como essas pessoas, como esses escritores enxergam e conseguiram enxergar para fazer, para criar essas baitas obras aí, né? Não sei se tu concorda comigo. Sim. Então, esse foi o nosso último episódio sobre o livro Conto da Aia. E a gente agradece por vocês escutarem até aqui. E a gente também espera que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mandem e-mail para loucodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não se esqueçam de seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, @loucodisseia. E de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é muito importante.
Agora eu te pergunto, qual é o próximo livro, Rá? Vamos meter umas ação? Adoramos, ainda mais aventura, né? Exatamente, ação barra aventura. Barra Talvez ficção científica. Talvez um labirinto. Uns labirintos meio perdidos? Não sabemos. Pois bem. Então, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Ou corre ou morre. Beijo!